tarde a todos, feliz sábado. Vamos iniciar então com uma oração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, e esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui no Santo Sábado, reunidos para aprendermos mais a tua palavra. Por favor, Senhor, que o Senhor venha conduzir esse estudo, que o Senhor venha clarear nossa mente, nosso coração, para que possamos compreender o assunto desta tarde. E que a palavra encontre em nosso coração, Senhor, um solo fértil, que possa produzir frutos. É o que te oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, como a irmã Cleuma já antecipou, o estudo dessa tarde será sobre o juízo. Deixa eu iniciar aqui. Será o tema 17 do nosso Guia de Estudos Bíblicos, Fundamentos da Fé. E o tema é o juízo. Então, eu gostaria de fazer primeiro uma introdução sobre o tema, para que nós possamos ter, como a irmã Clema disse, né? A gente precisa ter uma correta compreensão sobre o juízo, para que esse assunto nos traga esperança e não temor. Então, iniciaremos com essa pergunta, né? Antes de introduzirmos as perguntas do estudo propriamente dito. Por que existe um julgamento? Então, aqui no meio secular, no meio civil, um julgamento, para acontecer, ele precisa que tenha algo antes, certo? E o que seria? Um crime. Um crime precisa acontecer para que as pessoas sejam conduzidas a um julgamento. E ali vamos ter o juiz, vamos ter as testemunhas, vamos ter o acusado e todo aquele desenrolar jurídico. No assunto que nós vamos estudar hoje, também algo precisou acontecer antes, para que houvesse o juízo, o julgamento. E o que foi que aconteceu? A lei de Deus foi quebrantada. Precisa que ocorra o quebrantamento de uma lei para que ocorra um julgamento. E a lei, e esse julgamento, ele precisa ter como base essa lei que foi quebrantada. Então, a lei de Deus, ela foi quebrantada, e por isso temos um juízo. Quem quebrantou a lei de Deus? Então, como nós já estudamos, né, em estudos anteriores, no tema 3, nós vimos que Lúcifer, o anjo de luz, criado perfeito, como diz lá em Ezequiel 28:15, ele era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que ele foi criado, até que se achou iniquidade nele. E iniquidade, pecado. E pecado, transgressão da lei. Então, ele transgrediu a lei de Deus, ele foi o originador do pecado. E como foi que ele quebrantou essa lei? Qual é o indício que a Bíblia nos dá disso? Lá em Isaías 14:14, diz que ele desejou em seu coração ser semelhante ao Altíssimo. Então, mesmo tendo sido, foi feito, criado, né, perfeito, foi criado perfeito, mas em algum momento ele decidiu se afastar do seu Criador, deixar de contemplar o seu Criador e contemplar a si mesmo, a adorar a si mesmo. E que lei foi quebrantada aí? É uma coisa que nós precisamos refletir e é que é muito interessante de compreender. Compreender por quê? Porque quando nós vamos estudar, e nós já estudamos sobre a lei em estudos anteriores, e mesmo no meio cristão, tem essa controvérsia em torno da lei de Deus. Que a lei de Deus, a lei dada no Sinai, foi apenas para os judeus, que não existe mais a obrigatoriedade de obedecer à lei de Deus. Mas que lei foi quebrantada? E se é que, de fato, a lei só foi dada ali no Sinai, ela só veio a existir ali. Então, estudando, né, a história de Lúcifer, a sua queda, nós vimos que ele precisou quebrantar essa lei. E para quebrantar a lei, ela precisava ser anterior, né, à lei que foi dada no Sinai. Então, quando nós estudamos, nós vimos que a lei possui as mesmas características de Deus, porque é a transcrição do seu caráter. E Deus, sendo eterno, perfeito, a sua lei também é eterna e perfeita. Então, quando ele desejou, ser semelhante ao Altíssimo, que mandamento ele quebrou? Não terás outros deuses diante de mim. E nós vimos lá em Tiago que diz que quando quebramos um preceito da lei, nos tornamos culpados de todos. E a Bíblia nos traz alguns pecados, né? O próprio Cristo nos diz acerca de Satanás.
Então, nós podemos fazer, a Bíblia traz essa correta compreensão da lei que foi quebrantada por Lúcifer. Vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida. E na lei nos diz o quê? Não matarás. Desde o princípio. E não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e o pai dela. Então, que outro mandamento foi quebrado? Aqui nos diz, né? Não dirás falso testemunho. A lei nos diz. Então, fica claro e evidente que a lei de Deus ela é eterna e que ela foi quebrantada pelo originador do pecado. Outro texto também nos traz essa clareza. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, aqui também outro mandamento quebrantado, né? Não furtarás. Então, só para nós termos uma clareza acerca desse assunto, e infelizmente, mal compreendido por boa parte do cristianismo. Então, nós vamos avançar. Por que é interessante compreendermos isso? Vejam só, quando houve o quebrantamento da lei de Deus no céu, houve um período em que Lúcifer, então, Satanás, né, adversário, eles tiveram um período em que eles puderam compreender eles mesmos o que eles estavam, a rebelião que eles estavam praticando ali no céu, e houve também um tempo para ser dado para eles. Porém, eles foram além daquilo que eles poderiam, além do arrependimento, digamos assim. E houve uma sentença a ser dada para eles. E lá em Apocalipse 12, 7 e 8 diz assim: e houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E lutou o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram. Nem o seu lugar se achou mais no céu. Então, o que é que esse texto nos diz? Que houve um momento em que eles precisaram ser expulsos do céu, uma vez que eles foram além do arrependimento. Eles endureceram o seu coração. Não havia mais chance de arrependimento para eles. E ali foi uma sentença dada. E eles foram expulsos do céu. E com essa sentença, havia um juízo a ser executado. E que juízo seria esse? Aqui em Mateus 25, 45, quando Cristo diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o fogo eterno, o fogo da destruição final, foi preparado para o diabo e seus anjos. Eu sei que a maioria já compreende esse texto e já sabe dessa informação. Mas aí, por que nós precisamos atentar mais claramente para esse texto? Porque, como a irmã Clama comentou, se nós entendermos que o fogo eterno não foi destinado para nenhum ser humano, nenhum de nós necessita estar ali, então tem a esperança para nós. E essa esperança está em Cristo. Mas nós precisamos compreender como nós podemos escapar dessa destruição. E aí, infelizmente, essa rebelião ela não ficou apenas entre Satanás e os seus anjos, mas ela veio para essa terra. Uma vez que eles foram expulsos do céu, Satanás agora procura um lugar para habitar. E ele encontra, infelizmente, no nosso planeta. Por quê? Porque ele teve legalidade para isso. Foi dado a ele, ele foi conseguiu fazer com que nossos primeiros pais caíssem em pecado, e a partir daquele momento, ele se torna, como Cristo bem disse, né, o príncipe deste mundo, e ele nada tinha de Cristo. Então, com o pecado, agora executado pelos nossos primeiros pais, existe agora também uma sentença para a humanidade. Porém, aqui em 1 Pedro 1, 19 e 20, nos diz que pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, veja só, quando Satanás consegue levar Adão e Eva para o pecado, a pecar, o que é que ele queria trazer com isso? Ele disse assim: se eu conseguir fazer com que eles pequem, então eu vou obter uma vitória sobre Deus. Por quê?
Porque se Deus condená-los, Deus é justo. E Deus não pode desculpá-lo do pecado deles. Porque se Deus desculpar o pecado deles, então ele tem que me admitir no céu novamente. E se Deus executar juízo sobre eles, então eu vou acusar Deus diante do universo, vai ficar, digamos assim, confirmada a acusação que eu fiz diante do universo, que a lei de Deus não pode ser obedecida e que Deus é um juiz austero, carrasco, que ele não é misericordioso. Então, ele achou que nesse momento ele tinha, digamos assim, vou usar uma expressão, encurralar Deus. Se ele executa o juízo, se ele for justo, ele não pode ser misericordioso. E se ele for misericordioso, ele não pode ser justo. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Só que, como foi dito aqui no texto, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Deus não foi pego de surpresa com o pecado cometido por Adão e Eva. Ele já tinha o plano da redenção. E através do plano da redenção, aqui, né, como aqui nos diz, né, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de quem? De Jesus Cristo. Então, ele é a propiciação do nosso pecado. Só que o que é que Satanás não contava? Nesse texto aqui, diz assim, estou crucificado com Cristo. Não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Vejam só. Aqui no texto de Romanos, no texto anterior, nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, se Deus executasse a sua justiça, o pecador deveria ser morto pelo seu pecado. Certo? Porém, quando nós vamos ver a questão do plano da redenção, que é nesse próximo texto aqui, o que é nos dito? Que estamos crucificados com Cristo. Então, quando Deus poupa a vida do pecador, dando a vida do seu filho, isso é justiça, isso é graça, isso é misericórdia. Ele é misericordioso, ele é gracioso. E a justiça? Onde é que se aplica a justiça? A justiça é na morte que o pecador precisa passar. Não a destruição eterna, mas ele agora precisa morrer para o seu eu. É exigida também uma morte do pecador. Mas que morte é essa? Ser crucificado com Cristo. Então, aí Deus é justo. Então, por isso que haverá salvos e perdidos. A todos foi dado essa propiciação, mas apenas alguns vão escolher a mesma vereda de Cristo, ser crucificado, negar o seu eu e assim poder participar dos méritos do seu sangue. E aí, aqui no Salmo 85:10, nos diz: a misericórdia e a verdade se encontraram juntas. A justiça e a paz se beijaram. Então, Deus é justo e ele é misericordioso. Então, nós precisamos compreender isso ao estudarmos esse assunto para ver que Deus, ele não está, quando vamos falar do juízo, ele não está à busca do ser humano, de condenar o ser humano. Não, mas de salvar. E assim nós podemos encontrar a paz, quando também estudamos esse assunto. Se nós compreendemos corretamente aquilo que é requerido de nós e aquilo que foi nos dado gratuitamente. Então, vamos agora entrar nas perguntas, né, propriamente ditas do estudo. Diz assim, a primeira pergunta: o que a Bíblia ensina sobre o juízo final? Vamos ver aqui. Primeiro texto. Porque Deus há de trazer toda a obra a juízo. Com cada coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. Então, o julgamento analisará todas as obras dos homens, as boas e as más, as quais estão registradas nos livros. E aqui em Romanos 2:6 nos diz que ele retribuirá a cada homem segundo os seus atos. Então, o juízo, que Deus é justo, o juiz, ele julgará de acordo com cada ato e retribuirá os homens de acordo com os seus atos. Aqui no texto de Apocalipse nos diz: e eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. E os livros foram abertos, e o outro livro foi aberto, o qual que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros,
A Bíblia nos diz como nós compareceremos diante do tribunal, por meio das coisas que foram escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada homem de acordo com as suas obras. Então, esses textos nos deixam claramente, nos dão um claro vislumbre de como será como ocorrerá o julgamento. Vamos para a pergunta número 2. Como nossas ações influenciam o julgamento? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Pois, qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras? Poderá a fé salvá-lo? Se um irmão ou um irmão estiverem nus, carentes do alimento diário, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Assim é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, esse texto de Tiago é muito claro e é muito forte para que nós possamos refletir em como nós temos vivido a nossa vida cristã. Se apenas temos sido cristãos de palavra ou de fatos, de atos. E se essas obras, as obras de Cristo, têm sido manifestas na nossa vida por meio das ações. E não as nossas próprias ações, porque essas coisas elas podem também ser feitas por meio da justiça própria. Mas nós temos que ser em mente, temos que sempre ter em mente de que essas coisas serão evidenciadas na nossa vida se permitirmos com que Cristo habite em nós. E essas obras serão, digamos, naturais. Quando nós vamos lá para Mateus 25, se não estiver equivocado, Mateus 25, e é nos dito que, quando Cristo dará o galardão, né, ao salvo, ele dirá, né, estive nu e me deste de vestir, estive com fome e me deste de comer. Então, aquelas pessoas dirão assim, quando nós fizemos essas coisas? Aí Cristo dirá, quando fizestes a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Então, eles não se deram conta de que estavam praticando essas obras. Por quê? Porque era Cristo vivendo neles. Como nós vimos lá no texto de Gálatas, eles foram crucificados com Cristo, mortos para o eu. E Cristo vivia neles. Então, aquelas obras que eles realizavam, eles não realizavam pela força da carne, pela sua própria justiça, mas era Cristo por meio deles, vivendo em carne. Outro texto, Mateus 12, 36 e 37, nos diz assim, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, isso é um texto muito que nos tem que trazer uma séria reflexão, porque nós muitas vezes somos muito impetuosos na fala. Falamos coisas que não deveríamos falar. E nós precisamos ter muita entrega a Deus diária, para que Ele possa controlar nossa mente, nossos sentimentos e nossas palavras, porque é nos dito que daremos conta de cada palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar de conta, né, no dia do juízo. E como é que nós podemos controlar a língua, né? Porque lá em Tiago fala sobre que muitas vezes nós conseguimos refrear outras partes do nosso corpo, mas a nossa língua, nós temos essa dificuldade, digamos assim. Como é que nós podemos controlar aquilo que sai da nossa boca? Aí Cristo diz, nos textos anteriores, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se nós tivermos um relacionamento íntimo com Cristo e profundo com Ele, nós falaremos apenas palavras que edificam. Por quê? Porque nós estaremos em plena comunhão com Ele e nosso coração estará cheio dEle. Então, tudo que nós falarmos virá dEle. E assim foi com Cristo. Lá em João capítulo 14, nos diz assim, que não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai
que permanece em mim, faz as suas obras. Então, Cristo, ao se esvaziar de si mesmo, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou. E ali, ele pôde revelar o caráter do Pai por meio da sua vida. E ele mesmo é claro em dizer que as palavras que ele dizia ele não dizia de si mesmo, ele não dizia de si mesmo, mas o Pai que habitava nele. Então, assim como foi com ele, que é nosso modelo perfeito, nosso exemplo, pode ser também conosco. Nós podemos falar palavras apenas de vida, palavras que edificam, se estivermos ligados à videira. A próxima pergunta nos diz assim: qual é o papel da justiça de Cristo no juízo para os salvos? E é aqui que nós encontramos o conforto no juízo. Por quê? Vamos ver nos próximos textos bíblicos. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós podemos ter a plena certeza que a palavra de Deus nos diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porém, muitos pegam esse texto, e até tem versões bíblicas que ele está pela metade, e pensam que estar em Cristo é confessá-lo publicamente, é fazer parte de uma denominação religiosa, é dizer que Cristo é o seu Salvador, que é o seu Senhor. Mas o texto continua. Essa certeza e essa paz pode ser encontrada apenas naqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para esses, eles podem ter a certeza e a paz de que não há nenhuma condenação para eles. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, na nossa caminhada cristã, aqui a palavra de Deus ela nos adverte que não pequemos, né? Porém, pode acontecer de cairmos em pecado. E esse texto, ele não está dando uma licença para pecar. Não, porque eu já vi pessoas dizendo assim, né? O bom é que não peque. Mas se pecar, como se fosse algo que fosse inevitável. E não é inevitável. O pecado pode sim ser evitado por meio do poder de Cristo em nossa vida. Mas aqui, esse texto nos traz o conforto para aquele que cai em pecado. Porque pode acontecer. Existe a possibilidade de queda. E se acontecer, não há motivo para se desesperar. Por quê? Porque temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. E uma coisa também que nós precisamos salientar nesse texto. Cristo, como advogado, muitos têm a ideia de um advogado humano, terreno. O que é que um advogado faz, comumente? Ele vai procurar ali alguma brecha, mesmo que ele saiba que o cliente dele ele é culpado. Ele vai procurar alguma brecha. E o melhor advogado considerado pelo mundo é aquele que consegue inocentar criminosos, certo? Então, ele vai procurar alguma brecha ali na lei para que o seu cliente possa ser inocentado. Com Jesus não é assim. Por quê? Para ele apresentar nosso caso diante de Deus, precisa existir o arrependimento, a confissão e o arrependimento. Porque lá em Provérbios 28 diz, né? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, os casos apresentados diante do Pai por Cristo são do pecador arrependido. Agora, em Filipenses 3:9 diz assim: E seja achado nele, não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé de Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé. Então, nós podemos ser justificados. As vestes que Cristo vestirá os salvos são as vestes da sua própria justiça. Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não é de vós mesmos, isso é um dom de Deus, não de obras para que nenhum homem se glorie. Então, nós não podemos produzir essas vestes.
As vestes foram tecidas, né, no céu, por Cristo, para nós. E não pelo que nós fazemos, mas é pelo que ele fez por nós e quer fazer em nós. A próxima pergunta, a de número 4, nos diz assim: por que Deus leva em conta as obras dos salvos no juízo? Porquanto o homem pode dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, as obras, como também já estudamos anteriormente sobre o fruto do Espírito, manifesto na vida do cristão, elas vão testemunhar e testificar se de fato aquela pessoa nasceu de novo, se de fato Cristo habita no seu coração. Então, as obras são levadas em consideração no juízo, porque é uma evidência se a pessoa foi ou não, aceitou ou não a Cristo em sua vida. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu lhes declararei: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da iniquidade. Então, se nós vimos aqui, todas essas listas de obras que são realizadas são coisas consideradas boas. Não são pecados. Aqui não está falando de pecados assim, né? Que nós já de forma evidenciada, né? Como adultério, fornicação e coisas dessa natureza. Mas por que foram considerados como pecado? E falando dos trabalhadores na iniquidade. Porque essas obras eram obras de justiça própria. Não foram fruto de um coração regenerado. E por isso, Deus as desconsidera. Então, por isso que o juízo vai revelar. Porque muitas vezes nós podemos enganar os seres humanos. Mas a Deus não, porque Ele sonda nossa mente e nosso coração. Então, ficará claro para todo o universo por que aquela pessoa se perdeu, ou por que aquela pessoa se salvou. Porque as suas obras serão vistas agora da maneira como, de fato, elas eram. Se foram obras praticadas por meio da justiça própria, ou se foi Cristo quem praticou aquelas obras. E veja aqui em Isaías 64:6. Todos nós, porém, somos como uma coisa impura, e todas as nossas justiças são como trapos imundos, e todos nós iremos murchar como uma folha. Então, veja, aqui no texto de Isaías está dizendo, a justiça são como trapos imundos. Então, tudo aquilo que nós fizermos de bom é considerado como um trapo imundo. Por quê? Porque provém de um coração não regenerado. Então, é sempre envolvido com o egoísmo. Sempre o eu está ali. E essas obras, elas não são consideradas diante de Deus, mas apenas as obras de Cristo. Por quê? Porque ele era puro, perfeito. Então, é necessário que as obras dele sejam manifestas em nossa vida, não as nossas, porque essas são trapos imundos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança, e contra essas coisas não há lei. Não haverá condenação para aquele que está no Espírito, como nós vimos, né? Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E todas essas características serão evidenciadas na vida daquele que foi salvo por Cristo, que permitiu com que Cristo habitasse em sua vida e lhe desse um novo coração. Agora, como o juízo reflete o caráter justo e amoroso de Deus? Muitas pessoas não compreendendo a questão do juízo. Eu até uma vez conversando com um amigo, ele não era cristão, e ele falava justamente sobre isso, né? Ele dizia assim, que Deus é bom, é misericordioso, mas ou você faz o que ele quer ou ele te condena para toda a eternidade. E as pessoas realmente não compreendem. Por isso que eu trouxe aquela introdução, né? Que a gente precisava compreender o porquê de existir um julgamento. E precisa compreender a misericórdia de Deus em trazer para todo o universo os casos. E aí as pessoas poderão ver, de fato,
a bondade e a misericórdia de Deus, através do juízo. Que o Senhor, aqui no Salmo 9, 7 e 8, diz assim: o Senhor durará para sempre. Ele preparou o seu trono para o juízo, e ele julgará o mundo com justiça, ministrará juízo às pessoas com retidão. Então, a lei, que será a base, né, do juízo, que as pessoas serão julgadas mediante a lei, ela é uma lei justa, santa e boa, como nós vimos, né? Porque Deus é santo, justo e bom. Porém, quando nós vemos a lei e o que ela requer, o padrão de perfeição da lei, então, muitas vezes nós nos atemorizamos com isso. Por quê? Porque a lei requer obediência perfeita, justiça sem mácula. E isso, homem nenhum não pode entregar isso à lei, né? Os requisitos da lei. Apenas um, Cristo. Então, quando a lei for examinar o caráter e vida de cada indivíduo, ele vai passar, a vida de cada um vai passar em revista e a norma do juiz será a lei. Porém, naqueles em que Cristo tiver colocado a sua justiça, né, tiver imputado a sua justiça, eles serão aprovados por causa da justiça de Cristo. Trazer uma história assim pessoal para fazer uma comparação, como seria. Quando eu estava fazendo o meu curso na universidade, no primeiro período, tinha uma disciplina, uma cadeira, que se chamava Sistema de Representação Tridimensional. E aí, nós tínhamos, digamos assim, formas geométricas que a gente precisava fazer a reprodução ali. Né? E a gente usava os esquadros, e era tudo muito milimetricamente ajustado. Se você errasse 1 milímetro, você errava todo o desenho. E aí, no dia da prova, eu estava bem nervosa. E eu comecei, né, a fazer meu desenho. E quando eu fui fazer o desenho, no final, o desenho ele não fechava. Ficou faltando, acredito que 1 milímetro, muito pouco. E eu tinha tempo, né? E eu levei muito tempo para fazer. Aí eu pensei no seguinte: não, eu preciso. Não vai dar tempo de refazer esse desenho. Então, eu vou entregar dessa forma. E eu vou apagar e eu vou ajustar aqui. E aí, quando eu fui fazer isso, eu disse: a professora não vai ver isso aqui. Ela não vai medir esse monte de aluno que tem na sala. Acho que tinha por volta mais de 30 alunos. Ela não vai medir. E vai dar para passar. E aí, eu ajustei ali e passou. Aí entreguei a prova e entreguei a minha prova lá. E depois eu tirei menos de 7, né? Então, eu fui para a final. Aí, o que é que acontece? Muitas vezes, quando é justamente assim, o que é que eu não sabia que a professora fazia? Ela tinha um programa que quem faz engenharia ou arquitetura, é um programa chamado AutoCAD. E os desenhos que são feitos ali, eles são milimétricos. Aí, o que é que a professora fazia? Ela imprimia o desenho que ela botava para a gente fazer na prova. E ela imprimia papel vegetal. Ela chegava com o desenho do aluno e colocava o papel vegetal em cima. Então, aquele que tivesse perfeito, 10. E tudo que tivesse fora dali, ela ia riscando e tirando ponto. Então, era assim que ela corrigia muito facilmente todas as provas. E aí, no juízo, acontecerá a mesma coisa conosco, assim. Eu estou trazendo apenas essa comparação para que nós possamos entender, para ficar mais didático. Então, quando for no juízo, acontecerá a mesma coisa. Deus julgará o mundo com justiça, com a sua lei. Então, a vida do pecador, que está ali relatada nos livros, como nós vimos em versos anteriores, vai ser comparada com a lei de Deus. E isso, quando nós paramos para pensar, estamos destituídos da justiça de Cristo, isso nos dá medo. Por quê? Porque como é que eu passarei diante desse exame minucioso que a lei fará na vida de cada pecador? E claro que cada um vai ser julgado de acordo com a luz que recebeu. Porém, quando aquele pecador ele se entregou a Cristo, ele confessou seus pecados, qual é a esperança que ele tem? Quando a lei for fazer agora o exame na vida daquele pecador, o que é que ele estará coberto? Ele estará coberto com a justiça de Cristo.
que é a perfeita obediência que Cristo prestou à lei. Então, aquele pecador, e agora, será justificado por meio da fé que teve em Cristo. E ele passará pelo exame, pelo esse escrutínio, digamos assim, da lei. Então, por isso que nós precisamos compreender isso, para que nós possamos ter paz. Porque uma vez em que estivermos revestidos da justiça de Cristo, nós não deveremos temer esse exame com que será feito. Mas Cristo, aqui nos textos nos diz, ele nos julgará o mundo com justiça e ministrará juízo às pessoas com retidão. Nós precisamos ter paz, que nosso Deus é um justo juiz. E ele não nos daria uma lei que não pudesse ser obedecida. E ele não julgaria as pessoas se não houvesse para elas uma opção de serem aprovadas nesse juízo. Em Romanos 2:2 nos diz, mas nós temos a certeza de que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra os que cometem tais coisas. Porque Deus amou o mundo, de tal amou tanto ao mundo, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, né? Como vimos anteriormente. O lago de fogo foi criado para o diabo e seus anjos, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. E eles cantam a canção de Moisés, o servo de Deus, e a canção do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, tu, Rei de santos. Quem não te temerá, o Senhor, e não glorificará o teu nome? Porque tu somente és santo, porque todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos foram feitos manifestos. Então, ali ficará claro, né, a decisão que cada um tomou diante de todo o universo. E qual o propósito de Deus ao trazer todas as coisas a julgamento? Que nós já havíamos comentado antes. Mas o que é que a Bíblia nos diz acerca disso? E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. E os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. E então todo homem receberá de Deus o louvor. Então, muitas vezes, como nós vimos em textos anteriores, nós podemos, de certa forma, enganar as pessoas ao praticar obras de justiça própria. Mas Deus, ele vai manifestar os desígnios do coração. Por que que aquelas ações foram realizadas? Foram por puro egoísmo ou Cristo habitando no coração? E então retornarei e discernirei entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, a Bíblia é clara em mostrar que Deus, ele trará todas as obras, ficará patente para todo o universo. E aí, todas as acusações que foram lançadas sobre Deus serão desfeitas diante de todo o universo, quando Satanás acusou a Deus de ser um Deus injusto. E cada pessoa que passou por essa terra, todas elas, sem exceção, tiveram a oportunidade de fazer a sua escolha e tiveram a oportunidade de se salvar. Infelizmente, aqueles que não aceitarem o plano da redenção serão destruídos. Não porque Deus seja injusto, né, como já vimos aqui em uma série de textos, mas porque aquela pessoa escolheu. E muitas vezes eu fico pensando como será o sentimento das pessoas que estarão no lago de fogo, sabendo que era tão simples escapar daquela condenação. E que elas estão lá unicamente porque elas escolheram. Então, que nós possamos refletir em cada momento da nossa vida e nos voltarmos para o nosso Deus, para que não precisemos passar por essa terrível destruição. E a pergunta número 7 diz assim, como podemos ter paz diante do juízo final? Aquilo que nós já vimos comentando, nós já comentamos em textos anteriores, né? Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, apenas ao sermos revestidos pela justiça de Cristo, teremos paz com Deus. E nós podemos confiar, não por causa das nossas próprias obras, mas por causa do que Cristo fez por nós e está fazendo em nós, se assim permitirmos. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Então, Cristo sabia exatamente como nós sentimos. Ele sabe exatamente como são nossas fraquezas. E ele sabe que ele tem poder para nos ajudar, se nos entregarmos a ele. Então, tudo aquilo que nós viermos a passar, todas as dificuldades, nós podemos recorrer a ele, porque ele nos socorrerá. Portanto, acheguemos-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Essa é uma certeza que a palavra de Deus nos dá. E nós podemos ir com confiança ao trono da graça e que nós acharemos misericórdia, graça e auxílio. Não há desculpa para o perdido, porque tudo foi providenciado para a salvação do ser humano. Na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. E essa questão da paz que é nos dito aqui é muito interessante, porque aquele que tem a Cristo no seu coração, habitando no seu coração, ele tem a vida eterna. A palavra de Deus nos dá essa garantia. E nós já podemos desfrutar da paz celestial, mesmo que em meio a qualquer luta e dificuldade. Nós vemos o Paulo trazendo esse relato nas Escrituras. Nós vemos o próprio Cristo em meio a nenhum homem será chamado a passar pelo que ele passou, por toda angústia, por toda dificuldade. E mesmo assim, em Deus, ele tinha paz. Então, quando passarmos por qualquer que seja a dificuldade na nossa vida, se nós estivermos com Cristo, teremos paz. Deus seja louvado por isso. O que significa ser justificado pela fé no contexto do juízo? Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. Então, todo ser humano necessita ser justificado pela fé, pela graça que foi dada para cada um de nós. E essa redenção está em quem? Em Cristo Jesus. Sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus. Nós também cremos em Jesus Cristo, para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E aqui, o contexto que Paulo traz em Gálatas... Tio, vem cá, amor, tio. Alguém está com o microfone aberto. Tu quer ir para onde? O carro? Uhum. Porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E aqui o contexto que é nos dado em Gálatas nos diz que essas obras da lei que são praticadas pela lei, são as obras de justiça própria, porque não são as obras praticadas por Cristo habitando em nós. Então isso precisa ficar muito claro, porque muitos pegam esse texto para dizer que a lei foi abolida, que não deve ser obedecida, mas aqui o contexto é claro. As obras pela fé de Jesus, as obras praticadas por meio de Cristo em nós. Então, aqui, mais uma vez, o Tito nos diz assim, Tito 3, versos 5 e verso 6. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, não pelas nossas próprias obras, as obras de justiça própria, mas pelas obras de Cristo operando em nossa vida. Então, aqui, nesse texto, eu gostaria de trazer mais esse texto aqui, falando sobre Abraão. Até linkando também com a pergunta que nós vimos anteriormente, como ter paz no juízo, né?
Então, vejam só, quando nós vemos o relato de Abraão, o pai da fé, muitas vezes nós pensamos assim, que Abraão foi chamado por Deus por ser um grande homem, por ser diferente de nós nesse aspecto. Mas o texto nos diz que, o que diremos então que Abraão, nosso pai, no que diz respeito à carne, encontrou? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Então, veja, quando Deus chama Abraão porque ele era injusto. Porque se ele fosse justo, ele não necessitaria ser justificado. Então, Abraão creu em Deus, ou seja, foi justificado pela fé, e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, aquele que trabalha não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. E você faz qualquer trabalho, a Bíblia diz o quê, né? O princípio, o trabalhador é digno do seu salário. Então, se alguém faz alguma obra, ele deve receber por aquilo, certo? Então, aqui a Bíblia nos deixa claro que a salvação é dada unicamente pela graça, não por obras de justiça que se tenha praticado. Aí o texto continua. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Então, quando nós virmos a nossa vida e identificarmos os pecados, né, que temos a vencer, nós não precisamos nos desesperar. Por quê? E sim nos alegrar, porque o Espírito Santo está revelando aquilo que precisa ser corrigido em nossa vida. E terá esperança, por quê? Porque temos que crer que Deus é aquele que justifica o ímpio. E Cristo nos diz o quê? Que eu não vim chamar justos ao arrependimento, mas pecadores ao arrependimento. Então, louvado seja Deus, quando nós, através do trabalho do Espírito Santo na nossa vida, é identificado em nós algo que nós precisamos entregar para Jesus. E ele levará o nosso fardo. Ele nos purificará. E a sua justiça é imputada em nós. Porque temos que crer que ele é aquele que justifica o ímpio. Então, se nós reconhecermos que somos ímpios diante de Deus, teremos a certeza da sua justiça a nos cobrir. Como a certeza do juízo nos incentiva a viver de maneira responsável e santa. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui, em temor. Então, veja só, o relato bíblico nos mostra que nós devemos andar em conformidade com a verdade que nós professamos. Por quê? Porque o nosso testemunho, ele falará para as pessoas. Eu vou trazer uma reflexão aqui que eu gostaria que vocês pensassem acerca disso, né, desses textos e por que a gente precisa levar essa vida de santidade. Imaginem só que uma pessoa descobre que ela está com uma doença incurável e terminal. E ela tem pouco tempo de vida. E aí, uma pessoa, um amigo seu, um parente, alguém, faz a recomendação de um médico especialista que pode curar aquela pessoa, certo? E aí, o coração da pessoa se enche de alegria. Por quê? Porque ela estava condenada à morte. E agora surge uma esperança de que ela pode ser curada daquele mal. E aí, essa pessoa é conduzida a esse médico, ao hospital, e quando ela chega lá no hospital, existem os pacientes desse médico. E quando ela chega lá, ela se depara com pessoas que estão numa condição idêntica dela. Tiveram o mesmo diagnóstico que ela. E aí, ao passar dias ali, ela começa a conviver com aquelas pessoas e ela descobre, ali por meio de conversas, de que aquelas pessoas estão ali há 5, 10, 15 anos que conhecem um médico e fazem o tratamento com ele. E elas não foram curadas da sua grande enfermidade. Aí eu faço essa pergunta a vocês. Você acredita
que essa pessoa, ela ficará encorajada a seguir esse tratamento. Ou ela vai desanimar completamente. Outra coisa, quem será o responsável por essas pessoas não estarem curadas? A grosso modo e à primeira vista. O culpado será para ela o paciente ou o médico. Então, aquelas pessoas ali serão testemunhas de que aquele médico, supostamente, é um enganador, que ele não consegue curar, trazer a cura que ele promete. Então, por que eu trouxe essa história, né, essa alegoria? Porque assim é com a nossa vida. Se nós não testemunhamos, não somos coerentes com a fé que nós professamos, e nós dizemos às pessoas, por exemplo, nós chegamos para um bêbado e dizemos para ele que Cristo pode libertá-lo do seu vício, mas eu tenho os meus vícios. Eu sou escrava do apetite, por exemplo. Então, como é que vai ser evidente na minha vida uma transformação? Como é que eu posso anunciar a Cristo para as pessoas, se em minha vida esse poder não tem sido manifesto? Então, as pessoas vão fazer a correta compreensão, ter a correta compreensão. Quem será o responsabilizado pela minha vida não estar de acordo? Uma pessoa que ela é mais centrada, mais sensata, ela vai analisar. Mas espera aí, trazendo de novo a alegoria. Aquela pessoa foi prescrita para ela uma medicação, por exemplo. Ela está fazendo uso dela. Então, aí já encontramos a causa para não ser curada. Então, a mesma coisa conosco. É nos dito o caminho que nós podemos ir a Cristo, né? Para nós irmos até Ele e termos comunhão com Ele, por meio da oração, da leitura da palavra, da comunhão com Ele, do relacionamento com Ele. E aí sim, esse hóspede celestial pode habitar no nosso coração. Mas, se nós não fazemos aquilo com que Ele nos orienta, nós não estamos ali ligados na videira, como Ele disse que nós precisaríamos estar para fazer qualquer coisa, nós seremos não uma testemunha de defesa, mas nós seremos uma testemunha de acusação. Então, nesse grande tribunal, que será manifesto, mas que hoje já tem esse processo diante do mundo, de que forma? Muitas vezes eu vejo pessoas, e eu já fiz isso, já cometi esse erro, de querer ser advogados da verdade. Levar a verdade para as pessoas a todo modo. Porém, nós, nesse grande tribunal, que nós vimos todo esse desenrolar, nós somos testemunhas, mas nós somos testemunhas de defesa ou de acusação. Não há neutralidade. Então, com o nosso viver, nós podemos estar confirmando as pessoas na sua incredulidade. Aquela pessoa, ela vai ser julgada pelas oportunidades que ela deixou. E ela vai ser condenada também pelas suas escolhas. Mas nós poderemos contribuir para a perdição de pessoas quando nós não vivemos de acordo com aquilo que nós professamos. Então, nós podemos confirmar a incredulidade das pessoas. Porque se nosso discurso não é acompanhado pelas obras de Cristo em nossa vida, nós estamos nos colocando como ao lado das testemunhas do promotor. Nós estamos contra a Cristo e levando pessoas para a perdição. Então, o texto de Hebreus diz: seguir a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Então, que nós possamos meditar em nosso viver, para ver se nós estamos nos rendendo a Cristo a todo momento, para que Cristo possa viver em nós e as pessoas, ao manterem contato conosco, elas podem evidenciar, podem contemplar a Cristo na nossa vida. Então, muitas vezes, nós queremos pregar para as pessoas, nós nos entristecemos com familiares que não têm relacionamento com Deus, que não buscam a Deus por meio da oração, por meio do estudo da palavra. E muitas vezes nós nos entristecemos. Eu tenho vivido isso e Deus trouxe claramente à minha mente, porque vemos que estamos nos últimos momentos da história da Terra. E nós vemos parentes nossos que estão afastados de Cristo. E muitas vezes nós queremos, muitas vezes até tomar a decisão por eles. E nós precisamos entender que uma pessoa, por exemplo, você vê uma pessoa que não medita nas Santas Escrituras, mas se aquela pessoa convive com você e Cristo vive em você,
a palavra, Cristo que é a palavra viva, você está testemunhando e pregando as Sagradas Escrituras para a pessoa, através da sua vida. Então, muitas vezes, nós estamos sendo falhos na obra que Cristo designou para cada um de nós, que é revelar o caráter dele na nossa vida e ser uma pregação constante e diária para essas pessoas. Então, precisamos meditar nisso, para que possamos ser cheios de vida para as pessoas e não de morte. A última pergunta do nosso estudo de hoje diz assim: qual é o destino daqueles que rejeitam a salvação oferecida por Deus? Então, aqueles que tiveram todos os privilégios, todas as oportunidades dadas por Deus para a salvação e rejeitaram, escolheram não permanecer ao lado de Cristo, que Cristo não habitasse em sua vida, não fizeram de Cristo o Senhor da sua vida. Então, essas pessoas receberão o castigo que foi preparado não para elas, mas para o diabo e seus anjos. Mas elas se conformaram tanto a sua vida com o caráter de Satanás, que elas terão o mesmo destino. E a Bíblia nos diz aqui em João capítulo 3, verso 36, assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que foi, como sabemos, preparado para o diabo e seus anjos. Porque, se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, a Bíblia nos diz que o pecado voluntário é aquele pecado que é conhecido. Sabemos que tem os pecados cometidos por ignorância e Deus não leva em consideração. Mas aqueles que são conhecidos e que há um escape, que há a provisão, que há o poder de Deus disponível a cada um de nós. Se nós não nos apegarmos a Cristo para que Ele possa manifestar o caráter dele em nossa vida e vivermos como Ele andou, andar como Ele andou. Então, para esses que insistem e escolhem a transgressão, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Porém, uma expectação terrível de juízo. Então, esse sim precisa temer o juízo. E uma indignação ardente que há de devorar os adversários, para aqueles que não receberam a Cristo no trono do seu coração. Em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então, Deus será misericordioso ao executar o juízo sobre essas pessoas. Por quê? Porque o céu não seria agradável para elas. Elas não seriam felizes lá. Porque se elas não tiveram prazer de estar com Cristo aqui na terra, imagine no céu, habitar plenamente ali com Cristo. Então, Deus será justo e também misericordioso, porque por afim a essa existência. E um convite que Deus tem para cada um de nós nessa tarde é o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhos contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, Deus nos coloca diante de uma escolha: a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele nos aconselha que nós possamos escolher a vida para que possamos viver e viver eternamente com Ele. Então, finalizamos aqui o estudo dessa tarde, o tema 17, sobre o juízo. E, mais uma vez, colocamos aqui o estudo bíblico, né? Esse estudo que nós temos disponibilizado. E aqui na sua tela você pode ver que tem o canal, você pode entrar em contato, né, por esse número, apontar a câmera do seu celular para esse QR Code também, e você será direcionado. Eu creio que também aqui na descrição do vídeo vai também um link que você pode solicitar. E esse estudo ele é gratuito, apenas os custos de envio, né? Mas você pode adquirir e você pode ser abençoado com esse tema e outros temas mais, e também abençoar outras pessoas. Se assim você desejar também doar para outras pessoas,
para que elas possam também conhecer as verdades que nós juntos aqui temos estudado e temos conhecido. Então, se for do seu desejo adquirir o guia de estudos, entre em contato e faça a sua solicitação. Então, vamos finalizar o estudo daqui e vamos fazer uma oração, finalizando. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui juntos, reunidos, aprendendo mais da tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por Jesus Cristo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Muito obrigada, Senhor, porque nós não precisamos temer a destruição, nós não precisamos temer o juízo, porque Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E podemos, Senhor, nos achegar a Ti, com ousadia ao trono da graça, escondidos, ocultos em Cristo. Muito obrigada, Senhor, por essa preciosa verdade para nossas vidas, por essa libertação que nós temos em Cristo Jesus. Rogo, Senhor, a Ti, por toda pessoa que está aqui na sala, também aquelas que virão a assistir, que nós possamos tomar a cada dia a decisão de estarmos com Cristo, que a cada dia possamos negar o nosso eu, que a cada dia Cristo possa ser visto em nós, e que possamos, Senhor, termos a paz, desfrutarmos da paz que tem aquele que é justificado pela fé. Nós te louvamos e te agradecemos por toda a tua bondade, por toda a tua misericórdia, porque o Senhor é justo, é verdadeiro. Te louvamos e te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.